águas tranquilas, no verde das matas. Hoje eu sinto o Senhor nos dias de chuva ou ensolarados. Eu percebo na flor a beleza do Cristo que floresceu minha vida. Hoje eu te sinto, Senhor, em cada detalhe que antes não percebia. Mas não foi sempre assim. Houve um tempo em que tudo era só fantasia. Ser feliz para mim era só um momento, um prazer que sumia. Lembrando o que eu senti quando a morte rondava os meus pensamentos. Sem saída eu pedi para que Deus me arrancasse daquela vida vazia. Mas quando eu te encontrei, descobri o valor de querer estar vivo. Hoje um adorador, eu te louvo e te sirvo, pois tu és para mim a razão de minha vida. Estrela da manhã, rosa de Saron, tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Nunca mais. Estrela da manhã, rosa de Saron, tu és o Deus da vida que me faz ser campeão. Pai da eternidade, deixo nunca mais. Tu és o Rei da glória, pois de ti eu quero mais. Uma reunião do Cordão ao vivo e em cores diretamente de Sapucaia do Sul para todo o planeta Terra. Deus é bom. 7 de agosto, o ano é 2019 depois de Cristo. Não tem idade para participar do Cordão, irmão. Já tem que ter formação teológica? Não, irmão, tem que ter joelho, tem que ter intimidade com Deus. Como é que eu faço? Caminha conosco que tu vai aprender. O Espírito Santo vai te ensinar, como nos ensinou. Mas isso aí não é uma religião? Não. O que é isso aí? É igreja. Como assim? Pedra viva. Cada um que está aqui é uma pedrinha que faz parte do corpo de Cristo. Cabeça é Ele. Ele que dirige, Ele que comanda, Ele que governa. Por isso que nós o chamamos de nosso Senhor. Amém? Estamos felizes e alegres por podermos estar aqui depois de uma ceia abençoada. Em breve, estamos na direção do Espírito Santo de Deus, também vamos começar a transmitir a ceia do Senhor. Aguarda um momentinho, irmãos. Tem que primeiro firmar o vaso, ficar em Jerusalém até que do alto nos revistas de poder para fazer tudo na direção do Senhor. Amém? E você vai poder participar conosco também. Em tempo oportuno a gente vai explicar como é que é esse mistério. Amém? Há um lugar de descanso em que você que está nos assistindo, aí da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, creia que Deus habita em meio aos louvores.
de descanso em ti. Há um lugar refrigerante, há um lugar da verdade divina. Esse lugar é o Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Vidas. Ele é tudo o que nós precisamos para continuar palmeando essa terra. Jesus Cristo, irmãos, não é uma marca, não é apenas um nome, mas é um nome que está sobre todo o nome. Jesus, o Verbo encarnado, Cristo, o Messias ungido. Antes de que o mundo era mundo, Cristo já existia no mundo espiritual. Ele já era, ele passou a existir como Filho. Entenda isso. Jesus, o homem, 100% homem, 100% Deus. Jesus, Cristo, não é sobrenome, é apontando a direção de que ele seria
aquele que pairava sobre as águas e encarnaria na terra para experienciar, através da natureza humana, as aflições da humanidade. Que coisa maravilhosa! Louvado seja Deus nessa noite. Que coisa maravilhosa que eu estou sentindo aqui, meus irmãos. Quando você tiver essa percepção do Evangelho, de quem de fato é Jesus Cristo, você nunca mais se relacionará com o mundo espiritual como você se relaciona. E até também com as pessoas. Porque o amor de Deus vai te invadir de tal forma que você nunca mais será o mesmo. Amém? Com a oportunidade então, nosso querido Batatinha. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler Isaías 40, 10. Essas palavras são para algumas pessoas que têm problemas de doenças, né? Principalmente amigas minhas, que eu tenho 2 pessoas com câncer, né? Que eu pediria para elas escutar bem o que Deus está mandando para elas e para todo mundo que está doente, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Dizer para essas pessoas que Deus faz milagre. Deus faz tudo por nós. É só clamar e pedir que Ele é poderoso para todas as coisas. Dizer para a Laura e para a doutora Nádia que tenham fé em Deus, que Deus vai fazer um milagre, vai curar. Né? Eu agradeço desde já pela cura delas, né? E de todos que estão doentes, né? Agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus, amém. Aproveitando então essa palavra abençoada do nosso querido Batatinha, vamos já passar para o pastor André. Altíssimo Senhor, nosso Deus, muito obrigado mais uma vez, repito, porque neste momento, Senhor, eu não consigo gravar o nome de todas as pessoas, mas Tu sabe perfeitamente quem é que está nessa situação que foi citado aqui. E eu te peço, meu querido Deus, que Tu entre com providência neste momento sobre a vida dessas pessoas, Pai, que estão com essas dificuldades que a medicina não tem condições de curar. Assim como o Senhor fez comigo, Senhor, que o Senhor me curou. O doutor chegou a um limite que não era mais com ele. Então o Senhor entrou com providência. E eu estou aqui para orar para aqueles que estão nessa dificuldade. E eu agradeço essa oportunidade, te peço que Tu entre em cada lar, em cada casa, Pai, em cada situação dessa, e faça uma grande obra, Pai, para que Teu nome seja glorificado, Senhor. Tu me deu essa autorização para que eu orasse pelos enfermos, e muito o Senhor tem me usado para esse fim. Por isso eu te peço, Pai, que venham, Senhor, ser curadas e tratadas, e que o Teu nome seja mais uma vez glorificado. Amém? Contra os males
ainda cura sim. Cristo cura sim. Qual a oportunidade então nossa querida irmã Andréia Vialmo trazendo uma mensagem da parte de Deus? A paz a todos os irmãos. Então hoje eu separei uma passagem na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E a continuação no 8: Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Até ali. Então, para que nós possamos ter coragem de falar de Deus, coragem de expressar aquilo, os ensinamentos que temos, não transformando a nossa fala numa religião, mas demonstrando a todos que Deus é maior do que uma instituição, do que um prédio. Deus está em nós, Deus quer que nós façamos isso, que nós venhamos a falar do amor que Ele tem por nós e do quanto que Ele quer que a gente cuidar da gente. Só que a gente tem que abrir o coração, a gente tem que deixar Deus invadir o nosso coração, deixar que Ele trabalhe na nossa vida, não querer tomar as coisas pelos nossos braços e querer fazer da nossa forma, mas deixar que Ele haja, que tudo conforme a vontade dEle vai ser feito, que nós possamos ter o coração grandioso a ponto de perceber que o Evangelho tem tudo. Está em tudo. O Evangelho está na nossa vida o dia inteiro. E em cada momento, às vezes a gente acha que alguma coisa aconteceu porque foi um azar da gente. Mas muitas vezes é até um livramento de Deus na nossa vida. Eu queria que tu repetisse, irmã Andréia, o último versículo que tem muito a ver com o que Deus colocou no nosso coração de testemunhos aqui. Lê novamente, por gentileza, o último versículo. 8. Então, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Isso, né? Paulo falando a Timóteo, né? Falando para ele não se envergonhar daquilo que ele tem para testemunhar. E sim que ele tenha coragem de falar para os demais, para que o nosso Senhor seja glorificado. Se homem tiver que glorificar, glorifique-se sempre em Deus. Todas as vezes que você vive uma promessa, desfruta de uma bênção, vive um milagre. Quando você conta esse milagre e compartilha com a igreja, irmãos, é para que o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado. Entenda isso. Não para que nós nos exaltemos, mas o propósito do testemunho é para edificar. Entenda que o livro chamado Bíblia é repleto de testemunhas. Porque Deus quer mostrar que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho no passado, Ele abre o Mar Vermelho também hoje. É claro que muitas coisas que você vê como fato histórico acontecem de forma metafórica nos dias de hoje. Mas ainda existem cura de câncer, doenças incuráveis, existem milagres que nós desfrutamos. Pessoas que não tinham a menor possibilidade de viver promessas de Deus, e de repente Deus se derrama e as promessas começam a se materializar, porque Ele ainda é Deus e sempre será por toda a eternidade, de eternidade em eternidade. Nós temos uma grata surpresa espontânea hoje de contar algo da parte de Deus, através do nosso querido irmão Celso, que começou conosco desde o tempo da garagem. Então, que Deus te dê a liberdade de falar aquilo que Ele colocou no teu coração essa noite, para que Deus seja glorificado. Pode aproximar dele, pastor Denise. Eu quero dar uma boa noite a vocês. Sou um humilde acompanhante dos nossos cultos às quartas-feiras. Só eu queria pedir a todos um favor em nome de Deus. Orem pela minha esposa, que é uma mulher que está com 60 anos, parou de trabalhar forçada por causa de uma enfermidade na bacia. Isto eu sei que, com a ajuda de todos, uma pequena oração de vocês, ela vai se curar. Outra coisa que eu queria agradecer aqui em público, para que todos os irmãos Jairo sabem disso, andei pisando em espinhos, para todo lado que eu ia tinha espinhos, aquilo me judiou muito. Me agarrei com o meu velhinho, é o nome que eu chamo Deus, e orei muito por ele, que no entanto o irmão Jairo que teve que tirar um pouco de espinho às vezes,
Mas eu orei tanto, pedi tanto, que Ele tirou todos os espinhos dos meus pés. E hoje eu estou liberto de todos os espinhos, graças a Deus. Boa noite. Aleluia. Aleluia. Mas, irmão Jairo, pode chamar Deus de meu veinho? Pode chamar Deus de minha joia? Irmão, se na tua mente, se na tua consciência, esse veinho for o Cristo, o ungido do Senhor, o Messias, assim como eu chamo a minha esposa de meu docinho, Abba, Pai, não importa o nome que você fale, Paizinho, mas que seja no teu coração, você vai estar desenvolvendo uma intimidade com esse Deus. Não o Deus da religião, mas o Deus do Evangelho. O Deus que quer ter essa relação conosco. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Celso. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A irmã Teresa sabe que é necessária essa prova para que nós nos aperfeiçoemos na presença dEle. Mais um pouquinho de tempo. O que tiver que vir, virá. Viu? E não tardará, diz o Senhor. É só mais um pouquinho de tempo. Parece que o céu não vai se abrir. Será que Jesus esqueceu de mim? Lembrou do Celso? Não, não pensa isso. Ele tem visto o teu esforço na leitura da palavra. E no tempo oportuno Ele vai abrir a tua compreensão. No tempo oportuno você vai ler aquele texto. É a mesma coisa que a gente recebeu uma mensagem de WhatsApp. A gente lê e fica maravilhado quando é uma surpresa de alguém que a gente mandava mensagem. Sabe aquelas mensagens que a gente manda para alguém que nunca nos responde? Quando responde a gente chega e fica assim, glória a Deus. A pessoa me respondeu, aleluia. Eu tenho alguns irmãos que me submetem a essa prova para poder testar minha paciência. E Deus é assim, irmãos. Ele vai testando a gente, Ele vai moldando. Que nem o barro na mão do oleiro. No tempo certo, quando Ele vem, Ele já vem com a bênção pronta. Que nem bolo feito no forno. Quando nem espera, Ele às vezes nos dá além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Por isso que Deus é maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abra a porta onde estava trancada. Que Deus cure enfermidade que o médico falou que não tem cura. Que Deus restaure casamentos que o diabo determinou como destruído. Aleluia. Que Deus possa edificar ministérios individuais aqui nesse lugar e naqueles que me ouvem, que possam fazer a obra de Deus tão somente falando do amor de Deus, e deixe que o resto, o Espírito Santo se encarregue de convencer a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo. Que possamos aprender com Deus a falar das bênçãos dele nessa terra, para que o seu nome venha a ser glorificado. Aleluia. Eu quero dar a oportunidade para a Carol agora contar um testemunho do que Deus está fazendo na família dela. E na sequência ela também já pode ler a palavra que Deus colocou no coraçãozinho. Amém, Carol? Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje eu quero falar um testemunho que a minha irmã Sofia, ela teve um problema no rim, na bexiga, que a gente correu, ela teve internada no hospital e de repente a bactéria sumiu. Isso com certeza é Jesus, é Deus, significa a presença dele. Que isso é o que ele muda na gente. A gente tem que acreditar nele, que ele vai mudar. Ele vai mudar o que está acontecendo. A gente às vezes não sabe o que está acontecendo, mas acredita nele. Acredita que ele sabe o que ele está fazendo. Amém. Então, eu já vou ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. A moeda perdida. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os judeus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então essa é a palavra, uma mensagem que Jesus quer te falar. Que Jesus se alegra quando um pecador começa a caminhar no caminho dele. Jesus transborda de alegria. E até a gente que vê isso, a gente que vê ele lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, a gente sente alegria. O céu se alegra, os anjos cantam, Jesus aclama a felicidade. Então, uma boa noite e a paz de Cristo.
Amém. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já venceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cá. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é Deus, e que nasceu pra governar. Deus usa pelo cativeiro nesse tempo o Pai possa. Não desista de chorar, Ele é fiel e é verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi, você está quebrado, por enquanto estar assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o goleiro está aqui pra mudar o teu estado. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez sempre igual. Você ainda não entendeu, você não foi, você é do coração de Deus. Você é especial, quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez sempre igual. Você ainda não entendeu, você não procura, você é do coração de Deus. Você opa! Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Batatinha quer falar da parte de Deus? Dá o microfone para ele. Deixa Deus falar essa noite, meus irmãos. Irmãos, essa semana, foi na segunda-feira, eu estava tão cansado, e eu puxei a minha carroça, eu estou trabalhando com o cachorro quente, puxei para fora do condomínio, e aí eu olhei para a elevada, assim, que tem que subir uma elevada lá com pedra, brita, né, fundo, né, e como é que eu vou passar naquelas pedras, né? E eu fiquei uns 15 minutos ali parado e pensando como é que não tem ninguém para me ajudar. E eu daqui a pouco clamei para Deus, digo, Deus, manda uns anjos para me ajudar, porque como é que eu vou subir ali? Gente, eu comecei a puxar a carroça, ela veio sozinha atrás de mim, né? Eu subi naquelas pedras, ela veio atrás de mim assim, digo, e quem é que está empurrando, né? Eu olhei para trás, mas não tinha ninguém, era só eu e a carroça ali. Digo, só pode ser Deus ali. Pô, aí eu digo, oh, glória a Deus, agora sim que eu sei que posso contar com Ele sempre. Ele sempre me ajudou, mas agora mais do que nunca, Ele está comigo, né? Então eu dou graças a Deus por tudo. Amém. E é assim que Ele quer fazer com a igreja, irmão. Ele quer se revelar para mostrar que Deus não é religião, Deus é Espírito. E por Ele ser Espírito, importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Simples assim como Jesus dizia.
Diz na sua palavra até hoje. Quando a gente fala dizia, porque quando ele esteve encarnado aqui, porque a palavra não muda. Ele falou ontem, fala hoje e falará eternamente. Amém, meus irmãos? Foi uma semana complicada, irmãos, tanta gente ligando, tanta gente aflita. Eu tenho comentado com alguns pastores essa semana como tem gente sofrendo. Não que nós não passemos por aflições, né, pastor André? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado, irmãos. Eu não vou cantar as minhas aflições aqui. Eu não estou aqui para contar testemunho, eu conto testemunho. Mas as pessoas estão sofrendo demais e muitas delas, a gente conversava hoje aqui, numa reunião antes de começar o nosso encontro. Pastor Salvador com as suas experiências pessoais lá em Porto Alegre, pastor André em Viamão, eu aqui em Sapucaia recebendo ligações de todo o Brasil, e glória a Deus por isso, porque foi por isso que ele me chamou, eu me alegro com isso. Outro dia a irmã Andréa falou assim: olha, eu empurrei mais um para ti porque eu sei que tu gosta de ouvir problema. Não, irmão, eu não gosto de ouvir problema, eu gosto de ouvir solução. Mas tem que passar pelo problema para Deus se manifestar, porque o problema faz parte do processo. O problema é o argumento, é a desculpa que Deus dá para que nós nos voltemos para Ele, porque a gente é muito carnudo, irmão, a gente só quer saber de viver do bem bom. A carne da gente só quer conforto. Aleluia. Mas quando nós buscamos em Deus obedecer a sua palavra e experimentar essa obediência vivendo o Evangelho, aí você começa a colher os frutos dessa obediência. Então eu quero falar exatamente sobre isso hoje. Entenda que nada é pessoal aqui. Se você se sentiu atingido, sabe aquela cutucada que daí esse cara está falando comigo? Só que esse cara não sou eu, não, como diz o Roberto Carlos. Esse cara é o Espírito Santo de Deus. Então, você vai entender por que o livro Bíblia tem um texto chamado Escritura e dentro dele Deus fala. A Bíblia nada mais é do que um aplicativo, irmãos. Se você entender assim na linguagem da ciência moderna, da inteligência artificial, essa era digital, as vésperas do arrebatamento, porque também a palavra nos fala sobre isso. Outro dia eu vou ler sobre isso aí. Os sinais estão muito claros da vinda do Messias, da vinda do Senhor. Você tem que entender que quando Deus quer que nós o obedeçamos, não é por questão de religiosidade. O diabo conseguiu colocar através da religião. Eu, quando falo religião, eu não estou especificando nem a religião A nem a religião B. Todas as religiões são tentativa frustrada de ligar o ser humano, o homem, a mulher, a natureza humana, ao seu Criador, dando o nome que você quiser dar a ele. Porque a única religião que existe está lá escrito no livro de Tiago, irmãos. Pura e imaculada religião é abençoar os órfãos, ajudar as viúvas. Fora disso é só religião. Não adianta você querer buscar atalhos, fazer barganhas, moedas de troca com Deus, porque você está membrado aqui ou ali. Deus não vê o homem como a religião vê. Deus vê o coração. Portanto, é condição sine qua non para que nós entremos em obediência. Então assim, antes de ler o texto, para você preparar o teu espírito e digerir de forma muito natural, que eu vou ler aqui agora, que talvez você leia e não compreenda. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Muita coisa da lei caiu de caducidade, mas há coisas que ainda estão em vigência, irmão. Então se você pegar toda a lei de Moisés, tudo aquilo, ela resume numa lei só, num mandamento só. Ama. Isso não é um pedido de Deus, é um mandamento, é uma obrigação, é uma ordem. Ame, ame o próximo, não mais como a ti mesmo, porque você às vezes não sabe nem se amar. Você que está em depressão, você não se ama. Você que está querendo morrer porque não vê saída para os seus problemas, você não tem condições de servir como referência para alguém te imitar. Você vai empurrar a pessoa para o abismo. Agora, se você obedecer a Deus, amando ao próximo como Ele nos amou, opa, aí o negócio é diferente. Vou procurar imitar esse Deus. E aí você, nessa obediência, começa a desfrutar das bênçãos do Senhor, não como moeda de troca, mas como espontaneidade, assim como na conjugalidade. Eu amo a minha esposa porque eu tenho prazer em amá-la, não pelo que ela vai me oferecer na contrapartida desse amor, embora isso seja uma consequência natural. Todo bem que você faz a alguém vai redundar em bênçãos para ti, meu irmão. Aqui um agricultor, aqui pós-graduado, doutorado aqui em agricultura, que é o nosso querido Romildo, mexe com terra como poucos. Ele sabe que se plantar uma semente de feijão, não tem como esperar colher mandioca, porque não vai colher, irmão. Vai colher feijão. Então é importante que a gente, além de preparar o solo, saber o que está se plantando, é ter consciência de que você vai só colher frutos daquilo que você planta. E o fruto da desobediência justamente é aquilo que o diabo fez lá no céu, que eu não quero falar sobre isso hoje. Uma arrogância, uma soberba que fez com que ele fosse destituído, com toda a equipe técnica dele lá, toda a orquestra sinfônica, sem direito a fundo de garantia, sem aposentadoria, irmão.
está acabado, está indo para o abismo, não tem perdão para eles. Então desobedecer é algo muito, muito sério. Você pode observar que toda criança ela tem uma natureza desobediente. Porque nós temos uma natureza que puxou lá de Adão e Eva. Você lê o livro de Gênesis depois, você vai entender o que aconteceu lá no Éden. Muitos conhecem. E assim a nossa natureza hoje, a nossa natureza é caída. Nós somos, por excelência, teimosos, desobedientes. Nós não conseguimos nem muitas vezes obedecer ao nosso pai. Sempre tem que ser imposto um castigo, uma vara, uma exortação, para que nós nos posicionemos em obedecer. Mas por que tem que ter a obediência? Qual é a referência dessa obediência? Obediência é um padrão, seja ele moral, espiritual, físico. Então, quando você se submete a uma lei, como uma lei de trânsito, eu estou passando distraidamente a 60 por hora num lugar que eu posso andar até 80. Aquela lei não vai me atingir em absolutamente nada. Eu não preciso nem lembrar que tem sinaleiro ali. Todavia, você está passando a 60 por hora numa área escolar, que só pode passar a 40. Vai ter multa. Mas eu não estava correndo, mas transgrediu a lei. Está sujeito a uma punição. Por que isso existe? Eu passei por isso. Estou confessando aqui o meu pecado para os irmãos. Ainda bem que eles enviam o socorro presente na hora da angústia, nessas horas, e nos ajudam a pagar o preço desse pecado que não é barato. É complicado. Então o que eu quero ler essa noite aqui, irmãos, começando a escrutinar esse rolo, segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, lá em Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 6. Não se preocupe se você não puder acompanhar, depois eu coloco legendado quando eu editar esse vídeo e postar no YouTube, para que você possa, inclusive, compartilhar com teus amigos e familiares. Porque andando na carne, a carne não quer dizer esse corpo físico, não quer dizer, não estamos falando de picanha, é a nossa natureza humana que se chama carne. Toda vez que você vê carne, a menos que se fale em holocausto, sacrifício, de bode, de touros, carne, na expressão bíblica, significa a nossa natureza humana. É uma experiência, é uma expressão espiritual também, mas é uma expressão que nos remota a entender que não estamos de acordo com viver no espírito, que é a vontade de Deus. A carne ela milita contra o espírito. Então toda vez que você ouve andar na carne, é porque está andando contra o espírito, amém? Repetimos então. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, que é a oração, a fé, a esperança, amor, a palavra de Deus que eu estou pregando aqui, o Espírito Santo que está conosco, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo o conselho de ímpio, argumentos humanos orgulhosos, teóricos, presunçosos, seja o que for, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando o cativo todo o entendimento, sujeitando ele à obediência de Cristo. Entenda que coisa maravilhosa. O cara pensa que é alguma coisa, mas ele tem que se sujeitar à verdade espiritual que é Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. A única maneira de a gente se vingar do que é mal é fazendo bem. A única maneira de você pagar aquilo que te fizeram para te atrapalhar é dando outra face. A única forma de você poder viver as promessas de Deus nesse mundo caído, onde a gente é oprimido dia e noite pelas circunstâncias, pelas contas, pelas enfermidades, pelo sistema político caído, assim como o mundo é caído. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas muitas vezes nós não estamos buscando esse Deus como nosso Senhor, estamos atribuindo outros deuses, estamos crendo no próprio homem, e maldito é o homem que confia no homem. O centro da vontade de Deus, conforme o salmista fala no Salmo 118, versículo 8, dá um dízimo periódica. Se você dividir a Bíblia ao meio, o centro dela vai cair no Salmo 118, versículo 8. Melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Então o que eu quero falar aqui essa noite, irmão, sobre a desobediência, eu estou falando de Deus, não estou falando do homem, porque muitos irmãos que nos assistem aqui, e a palavra é uma espada que corta para cá e para cá, primeiro para mim que estou pregando e para você que está ouvindo. E é importante que a gente compreenda que essa palavra é para quem frequenta igrejas, denominações cristãs, e para quem nunca botou o pé lá. Então eu não estou falando aqui de subserviência, porque para muitos religiosos a obediência consiste em você se sujeitar aquilo que a autoridade eclesiástica daquela denominação, daquela religião manda você fazer, e você já fala amém, porque o anjo da igreja, o Senhor falou, mas você não examina as escrituras e não sabe se aquilo que você está obedecendo é de fato de Deus ou não é. Portanto, através do nosso manual de instruções, que é o livro Bíblia,
Eu vou continuar contando uma história para você entender o que Deus quer falar aqui essa noite sobre desobedecer, as consequências disso, e quando você obedece, as virtudes do Espírito Santo quando se derramam sobre o ser humano. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, é importante que se leia todo o capítulo, eu não tenho tempo para isso agora, mas conta a história de um profeta que unge uma pessoa a rei, que é o rei Saul. Ele é um cara muito teimoso, muito carnudo, não era um homem espiritual. Mas houve um momento aqui no capítulo 15, especificamente nesse capítulo, que Deus falou claramente o que era para fazer. Olha, Deus mandou dar um recado para ti, você vai ter que pegar o teu pessoal, os teus guardas, vai ter que ferir lá os amalequitas, vai pegar o rei Agag, que é aquela liderança que já se levantou contra o povo de Israel no passado, impedindo de chegar ali pelo Egito. Destrói totalmente tudo que eles tiverem, não perdoe. Matarás todos eles, de homem até mulher, menino até criança de peito, boi, ovelha, vaca, não separa nada, camelo até jumento. Esta é a ordem que Deus mandou para ti, Saul. Aí Saul vai para a guerra. Vai para a guerra, entra em batalha, só que ele cresceu o olho, ele começou, tem uma vaca legal, lá vou aquele, dá para guardar para a gente fazer uma picanha mais tarde, comemorar com o pessoal no final de semana. Tem uns boizinhos lá bonitos ali, não, esse rei também sabe das coisas, quem sabe vou montar aliança com ele, vou criar estratégia. Nem deu bola para o que Deus tinha falado, porque para ele não era Deus dele, era Deus de Samuel, era o Deus do profeta. E aí vem o versículo chave que a gente quer falar aqui essa noite. Ele pega aqueles bois com a pretensão, com a mentira, com a desculpa de fazer um sacrifício para Deus. Olha quando você tenta enrolar Deus, o que acontece? Você pensa que está passando a perna em Deus através dos profetas, irmão? Não faz assim. 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura desses carneiros que você quer dar em holocausto. Pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, a arrogância do ser humano, como o mal da idolatria. Assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Escute, quando Deus mandar tu fazer uma coisa, irmãos, ainda que aos teus olhos aquilo seja absurdo, e você tentar dar um jeitinho na maneira de fazer aquilo, você vai ter consequências disso. Você está em desobediência. Então você, quando começa a se aproximar de Deus, a gente vai instruindo através das orações. Tem muita gente que caminha com cordão hoje que não está congregando em lugar nenhum. Há muitas pessoas que estão, de fato, congregando em denominações, mas também se afinizam conosco, assim como a gente se afiniza com muitos irmãos que inclusive estão acompanhando o nosso culto aqui essa noite, que são de denominações cristãs, especialmente evangélicas. Estamos falando de corpo agora, não estou falando de placa, entenda isso. Você quer ter uma relação com Deus, mas ao mesmo tempo você quer arrumar jeitinho para levar a vida, as circunstâncias da maneira que você quer. Você vai ter retaliação, porque é muito espiritual. Quando você entender que essa desobediência, ela te afasta de Deus, porque é como se fosse teimosia, pecado de feitiçaria, irmão. Igual que os feiticeiros fazem, a mesma coisa. Então tem muita gente que se estriba assim, não, no passado eu fui um pai de santo, um baba do chá, mas agora eu tive consciência que Jesus é luz, então agora eu não sirvo mais ninguém, não pertenço mais a nenhuma mesa de espíritos imundos, larguei tudo isso, mas eu continuo fazendo do meu jeito. Eu vou me aculturar do jeito que eu quero, eu vou ler do jeito que eu gosto, eu vou interpretar do jeito que eu quero, eu vou criar a minha doutrina. Você vai ser um anátema, como fala Gálatas capítulo 1. Vai estar em desobediência você e quem estiver debaixo dessa visão espiritual. Por quê? Porque você está em desobediência. Então quando Deus permite que nós nos convertamos ao Evangelho, Ele quer mostrar, irmão, para que nós não vivamos enganados. Porque existem muitas falsas doutrinas e até pessoas que não professam fé nenhuma, mas eles vão muito no disse-me-disse. Vamos lá, na fulana de tal, que lá é legal. Não vamos conversar com aquela pessoa tem uma saída para ti, irmão, não faça isso. Efésios 5 e 6 nos diz essa palavra, Paulo diz: ninguém vos engane com palavras tolas, palavras vãs, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Deus, às vezes, você está sofrendo um pênalti e não sabe por quê. Você está tomando uma rasteira, um capote, como diz o meu nobre pastor André, um gadanho está te pegando, e você está murmurando porque não está entendendo que você está na contramão daquilo que Deus quer que tu faças, irmão. Escute, Deus nunca vai deixar um filho, uma filha, um servo, uma serva confuso. Ele sempre vai nos avisar antes. Olha, não vai por aqui.
Mana. É a luta se você seguir esse caminho. Vai por ali. Mas pensando melhor, eu vou por lá porque sabe como é que é lá. Aí ele tem as razões pelas quais ele quer contrariar a vontade de Deus. Vai tomar pênalti. Mateus capítulo 5, versículos 18 e 19. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, escute como é profundo isso, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, não precisa ser bem assim, esse negócio de santidade é meio careta. Esse, a Bíblia fala que será chamado menor no reino dos céus. Mas, todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. É importante que naquele tempo em que foi escrito Mateus, havia 3 categorias na lei. A lei cerimonial, que vem lá de Levítico, que tinha aqueles sacrifícios, a adoração de Israel ao Deus único, com o propósito de apontar, de sinalizar no Novo Testamento Cristo. A lei civil, que aplicava ao cotidiano da sociedade daquela época. Israel estava sujeito a regras, assim como a nossa sociedade também tem regras hoje. E a lei moral, irmão. Moral quer dizer média. Então, a lei moral, a lei de Deus, é algo que não tem como a gente contestar. Porque Ele é nosso Criador. Nós somos criatura. Quando nós entendemos que nós nos conectamos em Deus, um jambuzeiro bravo, que foi enxertado no ramo de videira, a seiva que vai alimentar aquele jambuzeiro é da própria parreira que está ali, da videira. Então nós temos que submeter ao alimento, aos nutrientes que aquela raiz vai nos dar. Isso é obediência. Senão eu vou secar, eu vou murchar, e esse galho vai ter que ser cortado. Então é importante que se entenda que a lei, ela é boa para quem se submete a ela, para que nós nos enxerguemos e identifiquemos o nosso pecado. Se você quiser fazer do seu jeito as coisas, achando que, não, assim não dá para ser porque você é religioso. Não quero fazer isso porque isso é coisa de fanático. Você vai tomar rasteira, porque é a mesma coisa que você querer contrariar a lei da gravidade. Você vê um degrau e acha que vai caminhando plano, vai flutuar. Não, você vai tomar uma rasteira, vai tomar um tombo, porque tem um degrau ali. A palavra de Deus, ela vem nos mostrar como é de fato a verdade, como o pastor Salvador falou aqui muito hoje. É a verdade. O que se prega é a verdade. Não se prega religião aqui. O próprio livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 19 e 20, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela. Para que toda boca se cale, fica bem quietinho, só escuta o que Deus está falando. E o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Quer dizer, Deus não faz acepção. Nós, crentes ou não, estamos sujeitos à lei de Deus. É claro que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando a luz chegou em ti, mano, deu. A informação que chegou até a ti, deu para ti. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Não, eu faço tudo certinho, não transgredi nada, glória, dei minhas primícias, está tudo certo, Deus vai me abençoar. Mano, não faça barganha que você vai tomar rasteira. Ele é soberano. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. Então, a lei ela tem esse propósito de mostrar, olha, não transgride aquela regra, porque vai ter uma consequência grave no teu dia a dia. Não transgride, porque a lei nos mostra onde erramos, e assim podemos nos reconhecer como pecadores. O código moral revelado na lei pode servir até para guiar os nossos atos. Você vai saber, não vou fazer isso aqui porque é de Deus. Não vou por aqui que eu vou tomar rasteira. Deus não vai se agradar disso. Para nos mantermos de acordo com os padrões morais de Deus, irmão. É só esse o propósito da lei. Então a obediência à lei não é cumprir toda a lei, porque o ser humano não tem como obedecer às leis da Bíblia, ele vai ficar doido, só Cristo. Por isso que Cristo cumpriu toda a lei, para que nele, pela graça, nós sejamos perdoados e sejamos galardoados pelas promessas dele. Ou seja, você vai viver em novidade de vida tão somente aos pés de Jesus e amando. Quando você amar, tudo mais será agregado. É que nem o fruto do Espírito lá em Gálatas: amor, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tudo está no amor. O amor, ele é a raiz de tudo, para que nós possamos viver de fato debaixo de obediência. Porque o cara que é desobediente, ele não ama. Ele é arrogante, ele é presunçoso, ele é soberbo. Todo desobediente, ele acha que ele carrega na alma dele uma verdade que contraria a tua verdade. Ora, não existem duas verdades. Uma é mentira.
Então, quando nos espelhamos em Deus, sabemos que nós estamos espelhados na verdade. Conhecereis Jesus e conhecerei Deus. E conhecereis a palavra de Deus, essa palavra vai nos libertar, porque ela é a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade nos libertará. O mundo espiritual, irmão, vai abrindo, as coisas vão acontecendo, a cura vai chegando, você não vai conseguir entender como é que é. Quando a gente prega, isso parece uma coisa religiosa. O diabo fez o inconsciente coletivo pensar que todo pregador que domina as escrituras e prega para as pessoas, claro que tem a eloquência, tem a vaidade. Nós, graças ao bom Deus, já passamos por essa fase faz tempo. Já estamos aqui na hora extra, né, Dedé? Sabemos que amanhã a gente pode... estamos loucos, irmão, não temos mais isso. Nosso negócio é mostrar a verdade, para que você faça companhia para mim lá em cima. Para que lá eu possa pegar um violão legal, que vai ser bem melhor que esse, um trompetinho. Que Deus liga pro trompete que agora de Salvador lá, ninguém sabe. O baixo do Dedé acho que vai ter 100 cordas. Porque o que nos aguarda lá em cima é muito maior, que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração, que Deus tem preparado para aqueles que Ele escolheu, chamou e ama. Mas enquanto estamos nesse mundo caído, precisamos entender que a salvação, o processo de conversão já começa aqui e agora. Não é lá em cima. Não! Vou curtir essa vida do jeito que eu quero, vou chutar o balde, Deus me perdoa. Irmão, Ele perdoa. Sempre. Mas a consequência da tua arrogância vai te trazer prejuízo. Essa semana, alguns irmãos, eu falei muito sobre isso. Muito sobre isso. Você exorta, você fala. Chega uma hora que baixa aquele espírito de Jeremias, me baixa aquele espírito de João Batista, raça de víboras. Até quando? Porque chega uma hora que a gente perde a paciência de tanto falar do amor de Deus e a pessoa só entende na base da pancada para poder se voltar para Deus. É como aquele adágio popular que não é bíblico, mas é evangelho puro. Não vem pelo amor, acaba vindo pela dor. Então é importante a gente entender que quando você está debaixo da obediência, a lei não vai interferir em nada em você, você vai andar normal na graça. Romanos 5:19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, o Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Por isso que existe a pregação da palavra, para que nós nos tornemos nova criatura. Nascemos com a natureza de Adão e morreremos com essa mesma natureza se não nos voltarmos para Cristo. Porque nós, embora existamos num corpo de carne e ossos, nós somos natureza divina. Estamos como peregrinos nesse planeta chamado Terra. Somos corpo, alma e espírito. O corpo é o veículo, onde carregamos a alma e o espírito. A alma, as emoções, o espírito, a essência divina que volta para o Criador. É isso que me alegra quando eu sinto saudade do meu pai, do meu tio, da minha sogra, de todos que já estão do outro lado. Porque essa essência é o que faz com que nós voltemos, retornemos para a nossa morada celestial, para a nossa origem, para a nossa casa. Nossa casa não é aqui, é lá. Então aproveita o tempo que você está aqui e ame mais, caramba. Perdoe mais. Se encontre mais com a sua família. Suporte a estupidez do outro, porque a hora que sai a estupidez daquele estúpido, você vai ver que tem um ser humano ali atrás legal. Especialmente se ele se encher do Espírito Santo. Aí você vai ganhar um irmão ou uma irmã em Cristo. Mas essa desobediência faz com que você não entenda isso. E você acha que eu estou propondo uma religião para ti. Meu Deus. É para tu viver melhor entre os teus. É para você aprender a falar do amor de Deus sem precisar ser cansativo, sem ser religioso, como eu fui no começo da minha caminhada. Porque quando eu era menino, eu pregava como menino. Mas a gente tem que crescer na fé, irmãos. Para aprender a amar o próximo como Jesus nos amou. Para poder desfrutar das bênçãos que Ele tem para a gente aqui nessa terra, os tesouros escondidos. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele pega pesado. E tem irmão que vai achar, essa eu tenho certeza que é para mim. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, nessa reunião, neste encontro, neste culto, marquem-no e não se associem com ele. Não saia para comer um X fora. Deixa essa gente para lá, como diz um irmão meu. Para que ele sinta vergonha, que ele se sinta envergonhado. Ah, o irmão Jairo me passou. Está na Bíblia, não. Pega no Bíblia. É a palavra de Deus. Contudo, olha só o mistério. É aí que difere o evangelho da religião. Mas olha o que Paulo ensina quando você
Deixa essa pessoa sentir o erro, ela tem que refletir o que ela está fazendo, para que ela se converta. A segunda parte do versículo é tremenda. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Pô, mano, vem cá, cara. Até quando tu vai ficar com essa mania de fazer coisa errada? Pô, mano. Ô, minha irmã, qual é que é a tua? Entendeu, irmão? Isso é ser igreja, isso é ser corpo, é amar. É mostrar a idiotice dele sem tratá-lo como idiota. É fazer ele se enxergar. Porque nem todos têm a reflexão como aquela palavra de Santa Ceia que nós meditamos aqui hoje na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Bem no finalzinho ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se você se examinar, você não precisaria ter alguém botando o dedo. Está errado isso aí. Mas se você se examina, você não precisa se sujeitar a levar xixi dos outros que sabem um pouquinho mais do que você, não. A diferença do que serve e do que não serve a Deus está na obediência ao estatuto chamado Evangelho. Quando você entender isso como uma lei espiritual e não como uma lei humana, você vai desfrutar das bênçãos de Deus. O mesmo Paulo também pesado com o povo, os Colossenses 3, 5 e 7. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Lá vai exemplos aí. Está na Bíblia. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Escute, tem crente aqui nessa noite que conhece essa palavra, mas saiu do templo, saiu da religião, e agora voltou para aquelas práticas como o cachorro que depois de vomitar, volta a comer o próprio vômito. Aquela porquinha que tomou um banho, volta para a lama. Você está assim, mano. Você está assim, minha irmã. Quando não conseguiu entender que essas práticas, por fazerem parte da tua natureza humana, você tem que se sujeitar a Deus, irmão, para que essa natureza tua não te traga de volta as práticas. Eu vou ler o texto de novo, que coisa tremenda isso. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eu vou pular o versículo, sobre os que vivem na desobediência, as quais, ou seja, essas práticas, vocês praticaram no passado. Estou usando um pleonasmo de propósito aqui. As práticas praticadas no passado. Porque a natureza humana não foi transformada, não houve metanoia. Você ainda não é uma pessoa espiritual. As armas da tua milícia ainda não é a oração, a fé, a esperança, o amor, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Tito 1, 15, 16. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A mente é onde você tem o psique, onde você assimila a informação. Você está ouvindo, entendeu. Aí não, isso aí não é para mim. Não, eu sou religioso, eu posso fazer o que eu quero. Eu não sou daquela igreja, estou debaixo desse jugo aí, vou fazer o que eu quero. Eu não quero saber de ler Bíblia, quero saber de orar. Para com isso. Isso é para eles lá que foi escolhido. A mente e a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus. Não, eu rezo em casa o Pai Nosso. Mas por seus atos o negam. Como é que são essas pessoas, Tito? São detestáveis, desobedientes e desqualificadas para qualquer boa obra. Olha o que Tito fala aqui, ele chutou o pau da barraca. Quando você está em desobediência, você gera um odor espiritual como se fosse uma carniça em tua volta. As pessoas às vezes nem se aproximam de ti. Você deixou aquele currículo para ver se alguém te chama, mas você está tão contagiado de potestade e principado à tua volta, que as pessoas não conseguem te enxergar, nem lembram que tu existe. Mas quando tu está puro, a pureza faz parte de ti. Irmão, tu pode até nem ser bonitinho, mas tu vai ser pelo menos simpático aos olhos daqueles que estão de fora e vão lembrar de ti. Não sei que aquele irmão tem algo tão especial, eu gosto de estar perto dele. Eu não sei que aquela irmãzinha tem, mas algo me cativa nela. E as portas começam a se abrir, porque a pureza de Deus, ela é reflexo da tua obediência. Lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Deuteronômio 5:29. Quem dera, aleluia, Moisés escrevendo, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para me temer-me, Deus diz essa noite, e para obedecer a todos os meus mandamentos. Deus falando, irmão, quem dera que caísse a ficha
de quem está me ouvindo aqui nessa reunião do Cordão. Quem me dera. Quem me dera se tudo isso pudesse ser verdade, mas eu não consigo viver assim sem ter uma religião. E aí na religião eu não consigo viver isso aqui porque tem jugo, tem peso sobre peso e também não consigo viver. Por isso eu estou do jeito que eu estou. Um dia todo mundo morre mesmo, mas você não sabe do juízo que te espera. Quem me dera, diz Deus. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha que palavra, irmão. Olha quando nós chamamos maldição para nossa família. Eu estou falando com famílias essa noite, não estou falando com religiosos, entendo em nome de Jesus. Agora o Jairo, não mais o Senhor diz, mas eu o digo, como Paulo falava às vezes quando ele ia pregar. Porque ele fala, assim diz o Senhor, é Deus falando na boca dele. Agora assim diz o Jairo, quem me dera se todas as instruções que eu e alguns irmãos que estão aqui me acompanhando, que também são irmãos de caminhada, que são de outros ministérios, que temos pessoas até que a gente apacenta, entre aspas, em comum, orientando, instruindo, irmã, não faz isso, faz assim. Quem me dera se essas irmãs, esses irmãos obedecessem, porque não é uma obediência a mim, porque seria subserviência, isso é religião. Não, obediência a fazer o que a gente está fazendo, ordenando em nome de Jesus. Então, eu sei que eu vou ter que pagar preço depois, eu vou ter que prestar conta com Deus, se eu falar alguma coisa que não seja na direção dele. Eu estou brincando com vidas aqui, jamais. É a minha salvação que está em jogo, irmãos. Quem me dera, diz Deus, quem me dera. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. E finalizando, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, obedientes a ela, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Se você leu o livro Bíblia, compreendeu, não praticou, você está se enganando a si mesmo. Porque te foi revelada uma natureza espiritual que tu não conhecias. Foi passado para ti um ensinamento não do homem, mas de Deus. Foi passado para ti uma estratégia para tu te dar bem nesse mundo e no vindouro. Mas você está desprezando. Você prefere continuar nos teus caprichos, nas tuas vaidades, nos teus vícios. Não está bom, mas vou levando assim mesmo. Quem sabe amanhã, irmãos? Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu posso não amanhecer amanhã. Peço a Deus misericórdia para que amanheça, para que eu caminhe muito ainda com esse povo maravilhoso aqui na terra. Agora essa mensagem ela vai ficar eternizada no YouTube. Mesmo depois que eu partir, talvez até fale mais alto do que eu estou falando hoje, como diz um pastor amigo meu. Porque o povo cegou, cauterizou os olhos, os ouvidos. Estão juntando doutrinas para si mesmo, estão indo em lugares escusos, fazendo coisas que abominam aos olhos de Deus, desobedecendo a Deus, e a vida cada vez mais oprimida, a vida cada vez pior, enfermidades que não são curadas, enquanto aqueles que estão na presença de Deus, irmão, mesmo doentes, continuam caminhando, como Paulo era esbofeteado por Satanás, ele conversando com Deus, e Deus falando assim, fica tranquilo, Paulo, que a minha graça, a minha presença te basta. Entremos nessa concordância em nome de Jesus, para que eu não seja redundante nas minhas pregações, para que você entenda, você minha irmã, você meu irmão, que me assiste essa noite, eu falo com toda a doçura do Espírito Santo, com todo o amor. Abre o teu coração para a palavra de Deus. Não tenta entender Deus, porque não dá para entender Deus, é loucura, Deus é impossível. Só obedece, só obedece. Ah, irmão, eu tenho coração duro, não sei amar. Faz a caridade. Existem Bíblias, dependendo da versão, especialmente na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, você vai observar que ao invés de falar a palavra amor, fala a palavra caridade. Elas se assemelham em termos de contexto, mas etimologicamente, se você parar para analisar, a caridade justamente é a esmola, é você fazer um bem para outro. Nem toda caridade ela é carregada de amor. Tem muito religioso que faz caridade, mas não ama. Tem muita caridade que não tem nada de amor. É barganha, é farisaísmo. Enquanto que o amor carrega em si a caridade. O que ama dá, o que ama compartilha, o que ama obedece. O que ama torna-se filho. E todo filho é abençoado pelo Pai. Ainda que nosso Pai, nossa Mãe terrena nos abandone, Ele todavia jamais nos abandonará. Porque Ele não pode negar a natureza divina dele. Ele é fiel. É maravilhoso o Evangelho, irmãos. Quando você começa a ler o livro Bíblia, não mais como um livro cansativo, um livro chato,
mas com os olhos de Cristo você começa a ver Deus falando contigo. Deixa de ser um livro religioso e passa a ser um WhatsApp celestial, um messenger de Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta reunião do cordão do dia 7 de agosto de 2019. Nossa próxima reunião do cordão, dia 21 de agosto. Convida todos aqueles dos teus contatos que tu não teve oportunidade nem tempo de convidar agora, para que a gente possa caminhar e aprender juntos com o Espírito Santo. Porque Ele que tem nos ensinado, Ele que tem nos edificado, Ele que tem tomado conta das nossas vidas aqui na terra, para que nós nos aproximemos cada vez mais do Cristo. E ao fazer isso, sejamos um só em Deus. Amém? Glória a Deus por essa noite, por esse momento, com um cordão de 3 dobras. Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do cordão. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz.